O número 33 sempre fascinou e intriga por aparecer em diversos momentos marcantes da história e espiritualidade. Desde culturas antigas, ele é reverenciado, como se carregasse uma mensagem oculta. As antigas tradições o consideravam sagrado, e as sociedades secretas o usam como um símbolo de iluminação e sabedoria. Para muitos, ele representa o equilíbrio perfeito entre o céu e a terra, o ponto de encontro entre o material e o divino. Esse número desperta curiosidade e, ao mesmo tempo, respeito. Mas por que ele é tão importante? Na espiritualidade moderna, o 33 é um número mestre, simbolizando um alto grau de desenvolvimento espiritual. Ele sugere o despertar de um propósito superior e a capacidade de trazer à luz as sombras internas. Cada vez que vemos o número 33 em eventos importantes, ele parece estar apontando para algo além do visível. Em práticas místicas, como a numerologia, ele representa o amor universal, o sacrifício e a coragem de elevar a consciência. Dessa forma, o 33 é considerado um portal para a sabedoria espiritual. A repetição desse número convida a um autoconhecimento profundo. Para quem se aventura nos mistérios da vida, o 33 é um lembrete de que há algo maior em curso. Muitos acreditam que ele carrega uma vibração especial, que conecta a humanidade ao cosmos. Ele nos faz questionar sobre o sentido da vida, incentivando-nos a buscar respostas para as grandes questões da existência. Através desse número, percebemos uma possibilidade de conexão mais profunda com o universo. Sua simbologia nos sugere uma jornada de crescimento e transformação. Vemos o 33 também em diversas práticas espirituais e ocultistas. As escolas esotéricas, como a maçonaria e os Rosacruzes, o consideram um emblema de poder e sabedoria. Eles o interpretam como uma representação do caminho espiritual, onde a pessoa é convidada a ultrapassar as limitações da mente e a buscar a união com o divino. O número também aparece em livros e ensinamentos que incentivam a autorreflexão e o autodomínio. É como se ele fosse uma senha para aqueles que buscam algo além do comum. Ao longo da vida, muitas pessoas têm experiências significativas relacionadas ao número 33, que aparecem em momentos críticos ou de mudança. Para aqueles atentos aos sinais, é como se o universo estivesse dando um lembrete silencioso. Esse número pode ser visto em sonhos, em momentos de oração ou até em encontros e situações inesperadas. O importante é estar atento e reconhecer que esses acontecimentos podem trazer mensagens especiais. A simbologia do 33 encoraja a escuta interior. Por fim, o número 33 nos lembra que estamos sempre em busca de uma elevação espiritual. Ele nos desafia a transcender o que é visível e material para explorar as dimensões da alma. Para quem compreende seu significado, o 33 se torna uma inspiração para alcançar um estado de paz e equilíbrio. Ele simboliza a conclusão de um ciclo e o início de outro, onde nos sentimos conectados com o cosmos. Afinal, esse número não está apenas presente na história, mas também em nosso processo de evolução. A maçonaria é uma sociedade rica em simbolismos, onde o número 33 possui uma importância central. O grau 33 é o mais alto dentro da maçonaria escocesa, e simboliza o ápice do conhecimento esotérico. Ser um maçom do grau 33 é um reconhecimento de honra, concedido apenas àqueles que demonstraram devoção ao desenvolvimento espiritual e ao autoconhecimento. Para os maçons, o 33 é a representação da transformação completa. É como se esse grau elevasse o ser humano a um patamar onde o divino e o humano se encontram. No cristianismo, o número 33 é reverenciado principalmente pela idade em que Jesus Cristo foi crucificado. Esse evento é considerado um ponto culminante na história espiritual da humanidade, e por isso o 33 carrega uma profunda simbologia cristã. A crucificação representa o sacrifício supremo, o amor e a redenção. Dessa forma, o 33 é visto como um número que remete à renovação espiritual. Cada vez que ele aparece, lembra-nos da profundidade dos ensinamentos cristãos sobre amor e entrega. A conexão entre o número 33 e Jesus Cristo inspirou vários místicos e filósofos cristãos ao longo dos séculos. Para eles, essa idade representa o estágio de iluminação espiritual e sabedoria. A trajetória de Cristo é vista como um símbolo do despertar interior que cada ser humano é convidado a buscar. Assim, o número 33 torna-se um emblema de superação e transmutação espiritual. Ele aponta para a coragem necessária para transformar a própria alma e alcançar a unidade com o divino. A maçonaria também vê o número 33 como um símbolo de fraternidade e sabedoria universal. Para os maçons,
Alcançar esse grau é um convite para abraçar o propósito de servir à humanidade. Muitos acreditam que os segredos guardados pelos maçons do grau 33 contêm conhecimentos profundos sobre o universo e o ser humano. É como se esse número fosse um portal para compreender os mistérios da criação. No entanto, apenas aqueles prontos para tal responsabilidade são chamados a esse nível. A influência do número 33 na maçonaria e no cristianismo é uma ponte entre o oculto e o sagrado. Ele reflete um elo entre a sabedoria terrena e a divina, convidando seus adeptos a uma jornada espiritual. Ambos os grupos veem o número como um lembrete de que a verdadeira sabedoria é obtida pelo autoconhecimento e pelo amor ao próximo. Em cada ritual ou celebração, o 33 emerge como um sinal de elevação e sacralidade. Ele inspira os buscadores espirituais a alcançarem patamares mais elevados de consciência. O número 33, portanto, serve como um guia silencioso para aqueles que procuram um sentido maior da vida. Ele representa o sacrifício, o amor incondicional e o poder de transformação. Quando olhamos para ele, vemos não apenas uma cifra, mas um convite à transcendência espiritual. Esse número nos lembra de que a verdadeira força reside no espírito, e que estamos todos em uma jornada de crescimento. Ele ecoa a sabedoria dos antigos e continua a inspirar o nosso presente. O número 33 aparece de forma única na Bíblia, onde o nome Elohim, que significa deuses ou força divina, é mencionado 33 vezes na narrativa da criação. Isso levanta questões sobre o papel do número na visão bíblica do cosmos. Elohim simboliza o poder criador de Deus e sua conexão com o ser humano, e quando associado ao número 33, representa a harmonia entre o divino e o terreno. Essa relação destaca a intenção divina na criação, dando uma nova perspectiva sobre o número. Elohim não é apenas um título de Deus, mas também um símbolo de sua multiplicidade e onipresença. Cada vez que é mencionado, ele invoca uma sensação de totalidade e poder supremo. O número 33 amplifica essa simbologia, representando a perfeição espiritual e a interconexão entre todos os seres. Para quem estuda a Bíblia de forma mais profunda, essa numerologia sugere uma harmonia subjacente na criação. Ela nos lembra de que há uma ordem divina que sustenta todas as coisas. Para os estudiosos bíblicos, essa repetição do número 33 é uma maneira de Deus comunicar algo além das palavras. Elohim é invocado para reforçar a ideia de que o ser humano é parte de algo maior. É um lembrete de que somos uma extensão do divino, possuindo um potencial inato para criar e transformar. Esse número, portanto, se torna um símbolo de nossa conexão com o Criador. Ele inspira os crentes a buscar a essência divina em si mesmos e na criação. Ao observar o número 33 nas Escrituras, notamos que ele parece marcar momentos de importância espiritual. Ele aponta para a ideia de que o universo segue uma lógica divina, e que Deus organiza tudo em um ciclo perfeito. Essa perspectiva é especialmente relevante para aqueles que buscam entender o papel da humanidade no cosmos. Somos convidados a olhar para além do visível e perceber que há uma inteligência maior em ação. O número 33 nos lembra disso constantemente. As vezes em que o nome Elohim aparece nos textos bíblicos destacam uma presença constante e cuidadosa de Deus em todas as coisas. Esse aspecto simbólico é valorizado na tradição judaico-cristã, onde se acredita que Deus sempre age por trás das cenas. Ver o número 33 como uma assinatura divina nos convida a desenvolver uma sensibilidade espiritual para perceber os sinais do Criador. Ele nos aproxima da compreensão de que o universo é sustentado por uma força amorosa e atenta. Por fim, o número 33 nos ensina que a vida não é aleatória, mas faz parte de um plano maior. Cada elemento da criação carrega a intenção divina, e o ser humano é um reflexo disso. Ao nos conectarmos com o simbolismo do número 33, entramos em sintonia com a sabedoria bíblica e percebemos que nossa existência está intrinsecamente ligada ao propósito divino. Esse número nos incentiva a reconhecer a divindade presente em nós e em tudo ao nosso redor. O corpo humano é uma verdadeira obra-prima da criação, e o número 33 está presente até mesmo em nossa estrutura. A coluna vertebral, composta por 33 vértebras, é uma representação simbólica de nossa jornada espiritual. Ela é a base do sistema nervoso, que controla todos os aspectos do corpo humano. Assim, o número 33 nos lembra que nossa conexão com o mundo e com o divino é essencialmente uma questão de equilíbrio. É como se nossa própria anatomia contivesse o segredo da transcendência. O DNA, nossa estrutura genética, também carrega o número 33 de uma maneira surpreendente.
Em sua estrutura helicoidal, ele dá 33 voltas completas em sua composição. Essa descoberta fez muitos estudiosos refletirem sobre a origem e a natureza do ser humano. Será que o número 33 está literalmente codificado em nossa existência? Talvez isso represente nossa capacidade de evolução, tanto física quanto espiritual. Ele nos convida a explorar o potencial infinito da vida. As 33 vértebras da coluna simbolizam a jornada de ascensão espiritual em várias tradições. Na espiritualidade oriental, a energia conhecida como Kundalini sobe pela coluna até alcançar a iluminação. Esse processo é visto como um despertar da consciência superior. Cada vértebra, portanto, representa um degrau na nossa evolução, que culmina no reconhecimento da própria divindade. Assim, o número 33 em nossa anatomia física é um reflexo de nossa jornada interior. Essa presença do número 33 em nossa anatomia pode ser interpretada como um sinal de que estamos conectados a algo maior. Ela sugere que o corpo humano é uma manifestação do sagrado, onde a ciência e a espiritualidade se encontram. Ao entender nossa estrutura corporal, começamos a compreender os mistérios do cosmos. Essa visão nos incentiva a ver o corpo como um templo, onde o divino reside. E o número 33 é a chave que nos conecta a essa compreensão. Além da coluna e do DNA, o número 33 também está presente em práticas e exercícios de fortalecimento espiritual. Em tradições como a Cabala, ele simboliza a busca pela verdade e o caminho para a iluminação. Isso reflete nossa própria capacidade de crescer e nos transformar ao longo da vida. Quando nos dedicamos ao desenvolvimento interior, estamos honrando essa conexão. O número 33, assim, inspira a busca contínua pelo autoconhecimento e equilíbrio. Por fim, a presença do número 33 em nossa anatomia e genética reforça a ideia de que não somos apenas matéria. Somos parte de uma inteligência maior, onde cada elemento do corpo reflete um princípio divino. Nossa coluna, nosso DNA e todo o nosso ser carregam uma assinatura espiritual, que aponta para a unidade entre o físico e o transcendente. Reconhecer essa conexão é um passo importante para alcançar a plenitude. O número 33 nos lembra de que somos seres sagrados em evolução. A lei de causa e efeito, uma das bases das filosofias espirituais, sugere que toda ação gera uma reação. No plano espiritual, essa lei ensina que nossos pensamentos e atos reverberam no universo, criando circunstâncias e experiências. Muitos a interpretam como uma espécie de karma, onde colhemos aquilo que plantamos. Ela nos mostra que cada decisão tem um impacto, mesmo que não possamos ver as consequências de imediato. Essa ideia traz uma grande responsabilidade sobre nossos atos diários. Na vida cotidiana, essa lei se manifesta nos pequenos gestos e nas intenções que colocamos em nossas ações. Ao entender que tudo o que fazemos cria uma reação, aprendemos a cultivar intenções positivas e agir com mais consciência. Isso não significa que devamos agir sempre esperando recompensas, mas sim que devemos ser sinceros com o que fazemos. Assim, a lei de causa e efeito nos convida a sermos intencionais e autênticos em cada passo. Dessa forma, ela nos incentiva a um estado de harmonia interior. No espiritualismo, essa lei é vista como uma força imutável, que governa os ciclos da vida e do universo. Ela lembra que nossos pensamentos têm poder e que cada escolha reflete uma vibração que emitimos. Isso nos leva a entender que a vida não acontece por acaso, mas segue uma lógica invisível, uma rede de causas e efeitos entrelaçados. A partir disso, podemos observar como até os eventos mais desafiadores têm um propósito. Eles nos ensinam a importância de nossa própria influência no mundo. A sabedoria popular também nos lembra de que tudo que vai, volta, um reflexo simples dessa lei. Quando passamos a enxergar a vida dessa forma, conseguimos evitar a sensação de injustiça diante das dificuldades. Essa compreensão nos incentiva a ver cada desafio como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ao aceitar que nossas ações têm consequências, conseguimos aprender com nossos erros e nos aprimorar. Assim, a lei de causa e efeito se torna uma verdadeira aliada no caminho da evolução pessoal. Muitos pensadores acreditam que entender essa lei é a chave para uma vida mais equilibrada e satisfatória. Eles nos convidam a observar como nossos pensamentos moldam nossa realidade. Quando tomamos consciência desse processo, passamos a agir com mais prudência e propósito. A lei de causa e efeito nos encoraja a cultivar pensamentos e ações positivas, sabendo que eles darão frutos no futuro. Assim,
Cada momento se torna uma oportunidade para construir uma vida melhor e mais significativa. No final, essa lei nos lembra de que não somos vítimas do destino, mas criadores da nossa própria realidade. Ao perceber que cada ação cria um efeito, temos a chance de moldar nosso caminho de acordo com nossas intenções mais profundas. A compreensão dessa lei nos ensina que somos responsáveis pela qualidade de nossa vida. E é nesse entendimento que encontramos a liberdade e o poder de sermos donos de nosso próprio destino. A lei de causa e efeito, assim, é uma guia para uma existência mais consciente e harmônica. A visão cíclica da história sugere que a humanidade não evolui de forma linear, mas passa por ciclos de ascensão e declínio. Esse conceito nos leva a enxergar o tempo de maneira diferente, como uma série de repetições e padrões. Para muitos estudiosos, o passado e o futuro estão interligados, criando um ciclo contínuo de aprendizado e evolução. Isso é uma ideia central em várias tradições espirituais e filosóficas. Elas acreditam que a história segue um padrão de crescimento, apogeu e queda. No Antigo Egito e na Índia, por exemplo, a ideia de ciclos era vista como natural. Para essas culturas, o tempo era uma roda, e cada volta trazia novas lições e possibilidades. A ideia era que a humanidade passaria por eras distintas, e que cada uma teria um propósito. Esses ciclos influenciam diretamente nossa maneira de viver e interpretar os eventos ao nosso redor. Quando enxergamos o tempo de forma cíclica, percebemos que a história nos ensina a aprender com os erros e triunfos do passado. A filosofia grega também abordou essa ideia, especialmente com o conceito de eterno retorno. O filósofo Platão acreditava que a história era um reflexo das ideias eternas, que se repetiam ao longo do tempo. Essa perspectiva sugere que, ao longo da história, passamos por lições semelhantes, com a chance de nos aperfeiçoar. Em vez de vermos o tempo como uma linha reta, passamos a entendê-lo como um círculo. Isso nos convida a refletir sobre como estamos vivendo e aprendendo em nossa era. Com essa visão, as civilizações antigas acreditavam que momentos de grande crise eram precedidos por períodos de estabilidade. Após o declínio, uma nova era florescia, trazendo avanços espirituais e tecnológicos. Esse ciclo de nascimento, crescimento e morte está presente também na natureza. Ele lembra que nada é permanente, mas tudo é parte de uma constante transformação. Esse entendimento nos leva a respeitar os ritmos da vida e a aceitar que mudanças são parte do processo de evolução. Atualmente, a ideia de história cíclica ganhou popularidade entre os estudiosos de arqueologia e história. Descobertas recentes sugerem que civilizações avançadas existiam antes do que imaginávamos. Evidências como o impacto de grandes catástrofes, como o período do Iogerdrias, mostram que nosso planeta já passou por ciclos de destruição e renascimento. Essas informações nos incentivam a olhar para o passado e entender que o progresso nem sempre é linear, mas dinâmico e cíclico. Assim, a visão cíclica da história nos convida a olhar para o presente como parte de um processo maior. Ela nos ensina a aceitar os momentos de dificuldade e celebração como parte de um todo. Quando aceitamos que a vida e a história são cíclicas, podemos nos preparar para o que está por vir com mais sabedoria e serenidade. Afinal, tudo que vem, eventualmente passará, e novas oportunidades e aprendizados surgirão. Essa compreensão traz uma visão equilibrada sobre o tempo e o desenvolvimento humano. A ideia de que a energia está em constante movimento é central para muitas tradições espirituais e científicas. Segundo esse princípio, tudo no universo é uma manifestação de energia, que se transforma e circula sem parar. Esse conceito nos ensina que nada é realmente estático, e que tudo está em constante transformação. Du menar atamo ao mar corpo celeste. A energia se movi southeast adapta. Esse movimento contínuo cria o dinamismo que experimentamos na vida cotidiana. Na espiritualidade, esse fluxo constante de energia é visto como a força que une e organiza o universo. Muitas culturas a chamam de força vital ou prana, enquanto outras a veem como uma manifestação do próprio divino. É essa energia que possibilita a vida e a consciência, e que flui através de todas as formas de existência. Esse movimento contínuo revela que estamos todos conectados, fazendo parte de um sistema maior que sustenta a vida. Dessa forma, somos parte dessa dança cósmica. Ao entendermos que tudo é energia, passamos a observar nossos pensamentos e sentimentos como ondas que se propagam. Isso sugere que cada pensamento e emoção que emitimos é uma forma de energia que afeta o ambiente e as pessoas ao nosso redor.
Nossa capacidade de transformar a própria vida está diretamente relacionada a essa percepção. Ao cultivar pensamentos e sentimentos positivos, estamos contribuindo para um ambiente mais harmonioso. Assim, nos tornamos conscientes de nossa própria influência no universo. Na prática, entender a energia em movimento nos leva a perceber que o crescimento pessoal exige fluidez e adaptação. A vida é como um rio, e muitas vezes resistimos ao seu fluxo natural, tentando manter o controle. No entanto, ao nos tornarmos flexíveis e aceitarmos o movimento, aprendemos a crescer com mais leveza. Esse processo envolve deixar ir o que não nos serve e abraçar novas experiências e aprendizados. Aceitar o movimento constante da energia é aceitar a mudança como parte da vida. Esse conceito de energia em movimento constante também nos ajuda a entender a importância do equilíbrio. A natureza opera em ciclos de crescimento e descanso, atividade e pausa, e nós também. Quando tentamos agir o tempo todo sem descanso, estamos indo contra esse ritmo natural. A sabedoria está em encontrar um ponto de equilíbrio, onde possamos agir e repousar com harmonia. Assim, a energia em movimento se torna uma força que nos apoia, em vez de nos esgotar. Por fim, a energia em movimento constante nos lembra de que estamos todos conectados por um fluxo invisível. Quando respeitamos e nutrimos essa conexão, nos tornamos parte ativa do todo. Isso nos permite perceber que não somos seres isolados, mas parte de um universo vibrante e interligado. Essa compreensão traz um sentimento de pertencimento e unidade, onde cada ação reverbera para além de nós mesmos. Aceitar esse movimento nos aproxima do equilíbrio espiritual e do propósito maior. Pensar a partir de primeiros princípios é uma habilidade que nos permite entender a essência de qualquer questão. Em vez de simplesmente seguir o que os outros dizem ou as comparações que fazem, pensar por princípios exige que desvendemos cada camada até chegar ao básico. Esse processo é muitas vezes adotado pelos cientistas e pensadores que buscam respostas profundas. Em contraste, o pensamento por analogia se baseia em comparar situações, o que nem sempre nos leva a uma compreensão real. Mas qual dos dois caminhos é o mais eficaz? Pensar por princípios fundamentais requer uma análise cuidadosa e uma mente aberta para questionar o que é comumente aceito. Em vez de seguir o senso comum, quem pensa assim busca entender o porquê das coisas. Um exemplo clássico disso está na ciência, onde cada descoberta é baseada em testes e verificações rigorosas. Esse tipo de pensamento ajuda a evitar conclusões superficiais e a desenvolver um conhecimento sólido. Para o autoconhecimento, pensar por princípios é fundamental para compreender nossas crenças e comportamentos. Na vida cotidiana, a maioria das pessoas tende a pensar por analogia, o que muitas vezes limita a profundidade de compreensão. A analogia é útil em alguns contextos, mas também pode gerar equívocos. Quando comparamos situações ou seguimos modelos sem questionamento, corremos o risco de adotar ideias que não refletem nossa realidade. Isso pode nos afastar de nossa autenticidade, tornando-nos dependentes da opinião dos outros. Pensar por princípios nos liberta desse ciclo de conformidade. Pensar por princípios nos leva a fazer perguntas que revelam a verdade essencial. Perguntar por quê continuamente nos ajuda a eliminar suposições e a chegar ao cerne de uma questão. Esse processo é muito utilizado no desenvolvimento pessoal e na filosofia, onde a compreensão das raízes de um problema é essencial para a resolução. Esse tipo de pensamento nos ajuda a ver além das aparências e a encontrar soluções genuínas. Ele nos prepara para enfrentar os desafios com uma base mais sólida. Para muitos, essa prática é um caminho para a clareza mental e emocional. Ela permite que desenvolvamos uma mentalidade independente, sem a necessidade de aprovação externa. Quando adotamos esse tipo de pensamento, passamos a confiar em nossa própria capacidade de julgamento. Isso nos torna menos vulneráveis às influências e opiniões alheias. A vida, então, passa a ser guiada por convicções reais, e não por padrões impostos. Esse é o valor de pensar a partir de princípios fundamentais. Por fim, ao escolher pensar por princípios fundamentais, aprendemos a viver de maneira mais autêntica e consciente. Nos tornamos protagonistas da nossa vida, tomando decisões baseadas em uma verdade interna. Esse tipo de mentalidade nos ajuda a crescer de forma sólida e a enfrentar as incertezas da vida com coragem. Deixar de lado o pensamento comparativo e adotar os princípios nos torna mais resilientes. Afinal, quando compreendemos as bases, estamos prontos para qualquer mudança.
A lei do espírito nos lembra de que somos mais do que corpos físicos, somos seres espirituais em uma jornada terrena. De acordo com essa lei, o espírito é a essência mais elevada de quem somos e representa nossa conexão com o divino. Ele transcende as limitações materiais e nos lembra de nossa verdadeira natureza. Muitos acreditam que essa lei nos convida a buscar um propósito superior e a viver de acordo com nossos valores mais profundos. Assim, ela nos conecta a algo maior que nós mesmos. Segundo Manly Palmer Hall, o espírito representa o grau mais elevado de bem, enquanto a matéria é o nível mais básico. Isso sugere que, para alcançar uma vida plena, devemos equilibrar nossa experiência material com o desenvolvimento espiritual. Viver de acordo com a lei do espírito significa reconhecer que somos muito mais do que nossos corpos e posses. Esse entendimento traz paz e propósito, uma vez que percebemos que a vida é mais rica quando guiada pelo espírito. Ele se torna o centro de nossas ações e decisões. Para alcançar essa harmonia, é importante nutrir nossa conexão com o espírito por meio de práticas de introspecção. Isso pode incluir a meditação, a oração e o silêncio interior, formas de reconectar-se com o nosso eu mais profundo. Essas práticas nos ajudam a olhar além das aparências e perceber a unidade com o universo. Através delas, reconhecemos que nossa alma é eterna e que estamos aqui para aprender, evoluir e contribuir. Essa percepção dá um sentido especial a tudo o que fazemos. Na prática, viver sob a lei do espírito nos ensina a agir com compaixão, paciência e generosidade. Ela nos encoraja a ver o próximo como uma extensão de nós mesmos e a tratar os outros com respeito. Esse princípio nos leva a viver com mais leveza e empatia, uma vez que passamos a entender a vida como um presente sagrado. O espírito nos lembra que estamos todos interconectados e que o bem que fazemos retorna para nós. Assim, nos tornamos agentes de transformação. Compreender essa lei nos ajuda a lidar melhor com as adversidades, pois enxergamos que tudo tem um propósito. Os desafios se tornam oportunidades de crescimento, e cada experiência se revela como uma lição valiosa. Quando abraçamos o espírito como guia, conseguimos ver além das dificuldades e focar em nosso desenvolvimento. Isso nos permite encarar a vida com confiança, sabendo que estamos sempre em um processo de aperfeiçoamento. A lei do espírito nos motiva a buscar o nosso melhor. Por fim, a lei do espírito nos convida a um estado de gratidão e conexão com o todo. Ela nos lembra de que nossa jornada é única e cheia de propósito, e que cada dia é uma nova chance de expressar nossa essência divina. Viver de acordo com essa lei é reconhecer que somos parte de uma teia universal, que conecta todos os seres. Quando entendemos isso, encontramos paz, propósito e um sentido de pertencimento. Essa lei nos inspira a sermos a melhor versão de nós mesmos, em harmonia com o cosmos. Os ensinamentos de Hermes Trismegisto nos oferecem uma visão fascinante sobre a realidade, dividida em 3 planos: o físico, o mental e o espiritual. Segundo a sabedoria hermética, esses planos estão interconectados e cada um deles influencia o outro. Essa visão é a base de muitos ensinamentos esotéricos, onde a harmonia entre corpo, mente e espírito é o caminho para a evolução. Hermes, conhecido como 3 vezes grande, via essa unidade como essencial para alcançar a iluminação. O plano físico é onde vivemos e experimentamos o mundo material. Ele é nossa realidade tangível e visível, onde sentimos e interagimos com o ambiente ao nosso redor. No entanto, o ensinamento hermético nos mostra que o plano físico é apenas uma pequena parte de quem somos. Ele é o estágio mais denso e bruto, e suas limitações nos convidam a buscar algo além. Hermes ensinava que devemos entender o corpo físico como um veículo, que nos permite aprender e crescer em nossa jornada espiritual. O plano mental é onde residem nossos pensamentos, crenças e percepções. Ele influencia diretamente o plano físico, pois nossas ideias moldam nossas ações e, em última análise, nossa realidade. Hermes nos ensina que a mente é a ponte entre o material e o espiritual, e que temos o poder de controlar nossos pensamentos para criar a realidade que desejamos. Essa compreensão nos convida a refletir sobre a qualidade de nossos pensamentos e a importância de cultivar uma mentalidade positiva e elevada. O plano espiritual, segundo Hermes, é o grau mais elevado de existência, onde nos conectamos com o divino e alcançamos a iluminação. Esse plano representa nossa essência mais pura, livre das limitações do corpo e da mente. Hermes acreditava que o espírito é eterno e que todos os seres estão em uma jornada de retorno ao divino. Ele via o plano espiritual como a fonte de toda sabedoria,
onde encontramos as respostas mais profundas sobre quem somos. É o espaço de paz e unidade com o universo. Para viver em harmonia com esses três planos, Hermes nos ensina a buscar o equilíbrio. Devemos nutrir o corpo físico, a mente e o espírito de forma igual, pois ignorar qualquer um deles pode trazer desequilíbrio. Essa sabedoria é especialmente relevante para a nossa vida moderna, onde muitas vezes nos concentramos apenas no material ou no mental, esquecendo o espiritual. Os ensinamentos herméticos nos lembram de que a verdadeira realização ocorre quando equilibramos os três planos de existência. Por fim, os três planos de Hermes nos mostram que a vida é uma jornada de autodescoberta e transcendência. Quando entendemos e harmonizamos esses planos, conseguimos experimentar uma vida mais completa e significativa. Esse equilíbrio nos permite alcançar uma paz interior e nos reconectar com nossa verdadeira essência. O caminho hermético nos guia para um estado de consciência onde estamos em paz com o mundo, com os outros e com nós mesmos. Ele é um convite a explorar e abraçar a totalidade do ser. A imaginação é vista como uma das forças mais poderosas para a criação da realidade, sendo frequentemente associada ao divino. Para Manly Hall, a imaginação é a estrela no homem e o princípio criativo que nos permite moldar o mundo ao nosso redor. Ela é a ponte entre o desejo e a materialização, onde o espírito encontra uma forma de expressar-se no mundo físico. Essa força criativa nos mostra que tudo o que existe foi primeiramente imaginado. Assim, a imaginação é a fonte de toda inovação e transformação. Quando imaginamos algo, estamos plantando as sementes para que aquilo se manifeste em nossa vida. A imaginação é uma forma de visualizar e sentir aquilo que desejamos, trazendo-o para uma realidade mais próxima. Muitos filósofos e místicos acreditam que a imaginação é uma ferramenta dada ao homem para transcender a limitação física. Ela nos permite ver além do visível e acessar potenciais infinitos. Dessa forma, a imaginação é uma forma de conexão com o plano espiritual e com nossas intenções mais profundas. Para alguns, a imaginação é o primeiro passo para qualquer grande conquista. Quando usamos nossa imaginação de forma consciente e com intenção, estamos enviando uma energia poderosa ao universo. Esse processo é conhecido como visualização criativa e é amplamente utilizado em diversas práticas espirituais. Ao visualizar nossos desejos, combinando sentimentos e intenções, estamos alinhando nossa energia para que aquilo se torne real. Assim, a imaginação se torna um instrumento prático de criação. A importância da imaginação também é destacada por pensadores como Einstein, que a considerava mais importante do que o próprio conhecimento. Para ele, a imaginação é a verdadeira chave para a genialidade, pois nos permite explorar o desconhecido e criar novas possibilidades. Essa ideia ressoa com o conceito espiritual de que somos co-criadores de nossa realidade. Quando imaginamos com fé, nos tornamos os arquitetos de nossas próprias vidas, manifestando sonhos e objetivos com mais clareza. No entanto, é importante diferenciar a imaginação criativa da simples fantasia. Fantasiar é apenas sonhar sem intenção, enquanto a imaginação criativa é acompanhada de uma vontade genuína de ver o desejo realizado. Quando imaginamos com propósito, estamos plantando uma intenção clara no universo. Essa prática nos ensina que a visualização não é apenas um pensamento, mas uma experiência emocional e espiritual. Ela é a primeira etapa de qualquer grande realização e exige entrega e constância. Por fim, a imaginação nos lembra que somos seres com um potencial imenso de transformação. Ela é o veículo através do qual expressamos nossa essência divina e nossa capacidade de criar. Ao usar nossa imaginação de forma positiva, estamos abrindo portas para novas experiências e possibilidades. É uma ferramenta de autoconhecimento e expansão, que nos leva a ver além das limitações aparentes. A imaginação é, de fato, a faísca que nos permite transformar o que somos no que desejamos ser. Desejo e intenção são conceitos distintos, e compreender essa diferença pode ser transformador. O desejo é algo que sentimos de forma natural, um anseio por algo que queremos ou acreditamos precisar. No entanto, o desejo, por si só, é frequentemente passageiro e não possui o poder de transformar a realidade. A intenção, por outro lado, é uma determinação clara e comprometida em alcançar um objetivo. Enquanto o desejo é uma ideia, a intenção é uma decisão firme e dirigida. Muitas vezes, as pessoas confundem desejo com intenção, acreditando que apenas querer algo é o suficiente para que ele aconteça. No entanto, a
A intenção exige um compromisso mais profundo e uma ação consistente em direção ao objetivo. É a intenção que nos impulsiona a agir e a superar os obstáculos. Quando desejamos algo sem uma intenção forte, tendemos a desistir ao primeiro sinal de dificuldade. A intenção é o que nos mantém firmes, mesmo diante dos desafios. Para transformar um desejo em realidade, ele precisa ser elevado ao nível de intenção. Isso significa que não basta querer. É necessário tomar a decisão de que aquilo realmente vai acontecer. A intenção cria uma espécie de imã interno, que atrai as circunstâncias e as oportunidades necessárias. Essa diferença é essencial no caminho da autotransformação, pois nos ensina a alinhar nossa mente e emoções com nossos objetivos. Dessa forma, a intenção se torna o verdadeiro motor da manifestação. A intenção também envolve uma clareza de propósito e uma disposição para agir. Ela requer que estejamos dispostos a fazer o que for necessário para realizar nosso objetivo. Ao contrário do desejo, que é apenas um pensamento passageiro, a intenção é uma força persistente que nos guia ao longo do tempo. Ela nos ajuda a manter o foco e a resiliência, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Assim, viver com intenção nos torna mais disciplinados e comprometidos com o que realmente importa. No entanto, desenvolver a intenção não significa ignorar nossos desejos, mas transformá-los em algo mais poderoso. A intenção nos ensina a canalizar nossos anseios para uma ação prática e eficaz. Ela nos convida a sermos proativos e responsáveis por nossas escolhas, em vez de esperar que as coisas aconteçam sozinhas. Quando vivemos com intenção, nos tornamos mais autênticos e conscientes de nossos verdadeiros desejos. É a intenção que transforma sonhos em metas realizáveis. Por fim, a diferença entre desejo e intenção nos mostra que a verdadeira realização vem do comprometimento. Desejar é fácil, mas a intenção exige coragem, ação e paciência. Ela nos convida a sermos co-criadores ativos de nossas vidas, em vez de meros espectadores. Quando transformamos nossos desejos em intenções, estamos dando o primeiro passo para a autotransformação. A intenção é o poder invisível que guia nosso caminho e nos aproxima de nossa essência mais elevada. A intenção pode ser dividida em duas vertentes, a interna e a externa, ambas essenciais para manifestar nossos objetivos. A intenção interna vem de nossos desejos e vontades pessoais, enquanto a intenção externa é uma força maior, muitas vezes associada ao plano espiritual ou ao universo. A intenção interna é nossa motivação para alcançar o que queremos, algo que sentimos de forma profunda. É essa força que nos move diariamente e nos dá ânimo para superar os desafios. Já a intenção externa é como uma força universal que atua além de nosso controle direto. Quando estamos alinhados com essa intenção maior, nossas ações fluem naturalmente e encontramos menos resistência. Esse tipo de intenção envolve confiança em que o universo conspirará para que nossos esforços resultem em frutos. Para muitos, essa confiança na intenção externa é uma forma de rendição, onde nos permitimos seguir o fluxo da vida. Isso traz uma paz interna e reduz a ansiedade. Para equilibrar essas duas intenções, é importante saber quando agir e quando soltar. A intenção interna nos leva à ação, ao esforço, enquanto a intenção externa nos ensina a confiar e esperar o momento certo. Muitos acreditam que essa dança entre agir e confiar é o segredo para uma vida equilibrada. Quando dominamos ambas as intenções, conseguimos alcançar nossos objetivos sem desgaste excessivo. A vida se torna um fluxo mais harmônico e intuitivo. Na prática, a intenção interna envolve a disciplina e o comprometimento com nossos desejos e metas, enquanto a externa requer fé e abertura ao inesperado. Quando definimos um objetivo e nos dedicamos a ele, estamos usando a intenção interna. Mas é a intenção externa que nos ajuda a encontrar oportunidades e pessoas que facilitam nosso caminho. Ela é uma força invisível que trabalha ao nosso favor, desde que saibamos respeitar o tempo e o ritmo natural das coisas. Muitos sentem que a intenção externa se manifesta nos momentos em que menos esperamos, em eventos ou encontros que parecem coincidências. É como se o universo estivesse colaborando para que tudo aconteça no momento perfeito. Quando estamos abertos a essa força, nossa jornada se torna mais leve. A intenção externa nos lembra que, além de nossos esforços, há algo maior nos guiando. Essa compreensão nos ajuda a viver com mais confiança e propósito. Por fim, viver alinhado com a intenção interna e externa é aprender a equilibrar nossa força de vontade com a aceitação do que não controlamos.
Esse equilíbrio traz uma paz interior e nos permite alcançar o sucesso de forma mais natural. Quando respeitamos ambas as intenções, vemos que o universo responde às nossas ações, desde que saibamos confiar no processo. Esse alinhamento é a chave para uma vida plena e realizada, onde nossas intenções se harmonizam com o fluxo da vida. O método da rendição, ou letting go, é uma prática de liberação emocional desenvolvida por David Hawkins e aplicada por muitas pessoas em busca de paz e autodomínio. Esse método ensina a liberar sentimentos negativos que nos limitam e impedir que eles nos dominem. Em vez de resistir ou suprimir emoções, o letting go propõe que as aceitemos e as observemos, sem julgamento. Esse processo é libertador, pois nos permite deixar para trás pesos emocionais e energias reprimidas. Ao praticar o letting go, aprendemos a acolher nossas emoções, permitindo que elas fluam e eventualmente se dissolvam. Isso ajuda a reduzir a ansiedade e a eliminar padrões de pensamento autodestrutivos. David Hawkins sugere que a resistência emocional intensifica o sofrimento, enquanto a aceitação traz paz. Quando acolhemos nossas emoções, começamos a compreender sua origem e as liberamos gradualmente. Esse processo nos ensina a lidar melhor com nossos sentimentos. Esse método pode ser utilizado em diversos aspectos da vida, desde o autoconhecimento até o sucesso profissional. Através dele, conseguimos nos livrar de medos e inseguranças que limitam nosso potencial. Com a prática constante, vamos ficando cada vez mais leves e menos afetados pelas adversidades. A rendição nos ajuda a alcançar um estado de aceitação plena, onde não sentimos mais a necessidade de lutar contra situações. Esse estado de paz interior é um dos grandes benefícios do letting go. A prática do letting go também nos ajuda a transformar relacionamentos, pois deixamos de exigir dos outros a satisfação de nossas necessidades emocionais. Quando liberamos nossas carências e apegos, estamos mais preparados para nos relacionar de forma saudável. Esse método nos ensina que as emoções são transitórias e que nada precisa ser permanente. Ao soltar o que não nos serve, nos tornamos mais livres e inteiros. Isso cria uma base mais sólida para relações de afeto e respeito. Uma das lições mais poderosas do letting go é a capacidade de confiar no processo da vida. Quando nos desapegamos de resultados específicos, abrimos espaço para o inesperado e permitimos que o universo nos traga o que realmente precisamos. Essa rendição ao fluxo natural da vida nos tira o peso da perfeição e da ansiedade. Ao aceitarmos que nem tudo está sob nosso controle, encontramos uma liberdade que é ao mesmo tempo simples e profunda. Esse desapego traz um senso de propósito e leveza. Em essência, o método da rendição nos convida a viver com mais leveza, aceitação e paz interior. Ele nos lembra que nem sempre precisamos lutar contra o que sentimos, mas podemos aprender a acolher e soltar. Quando praticamos o letting go, nos tornamos mais presentes e menos reativos às circunstâncias. Esse método é um convite para vivermos de maneira mais plena e conectada. Com ele, aprendemos a lidar com o que nos desafia, transformando a dor em crescimento e liberdade.